para falar de um tema muito recorrente nos contos do meu livro novo, A Vida Online Como Ela É, e recorrente na vida da gente, né? A gente fala muito, a gente sabe muito de histórias que envolvem tecnologias diferentes, que envolvem celular, que envolvem tablets, que envolvem notebooks, que envolvem câmeras, enfim. A gente sabe o quanto eles podem ser ruins para relacionamentos, não estou falando só de relacionamentos amorosos, mas às vezes relacionamentos entre amigos, relacionamentos profissionais, relacionamentos familiares, o quanto essas tecnologias e as redes sociais atrapalham, o quanto elas tornam as pessoas inseguras, possessivas, mais ciumentas, o quanto elas revelam coisas que a gente não queria ver, né? O quanto elas aumentam, amplificam, às vezes, questões que não são tão grandes assim, mas você vê na rede e você fica muito incomodado com aquilo. Então todo mundo sabe, é chover no molhado falar das questões negativas que essas tecnologias trazem. E aí eu queria falar do outro lado da moeda, que é mais negativo ainda, né? Que é quando a gente fala de invasão, de você olhar a vida do outro, o que o outro escreveu, o que o outro mandou, o que o outro, enfim, postou de maneira privada, você olhar aquilo ali sem consentimento. A gente sabe que isso é, inclusive, na maior parte das vezes, ilegal. Quando não é ilegal, é pelo menos antiético ou, no mínimo, fere um combinado entre as pessoas. Por exemplo, existem muitos casais que têm senha um do outro, segundo eles, para questões de emergência e de segurança. Mas a verdade é que essa senha é uma tentação muito grande e muitos casos o casal acaba olhando o celular do outro, o tablet do outro, entra no notebook do outro, aí vê um e-mail de confirmação de alguma coisa que comprou, vê banco, vê mensagem privada no Instagram, vê mensagem do WhatsApp, WhatsApp web fica no notebook às vezes largado lá, pode não estar logado, mas o histórico tá lá, então assim, tem muita coisa pra ver. E a gente sabe que tá errado e ninguém tá aqui pra defender o errado. Eu só tô aqui pra questionar o seguinte com vocês: os fins justificam os meios? Por quê? Porque, na verdade, quando você pega essas coisas de uma maneira totalmente ilícita, você descobre verdades que talvez você não descobrisse sem elas. Então, muitas coisas são ruins, mas são desmascaradas de alguma forma, ou são pelo menos colocadas na mesa para debate, para discussão. Olha, eu sei disso, eu vi isso, e isso de alguma maneira é saudável. A verdade, no meu ponto, dói, ela corta a carne, mas ela tem um lado que é muito saudável, é salutar. Você trabalhar com verdade, com um mínimo de coisas escondidas. Então, tá escondido, você desvenda, né? Você revela. Eu quero discutir agora com vocês essa questão dos fins justificarem os meios. Eu, como sou meio CDF, eu anotei umas coisas aqui para não esquecer de falar com vocês. Em primeiro lugar, é que a relação entre tecnologia e confiança nos relacionamentos, se você reparar, ela é paradoxal. Porque, por um lado, você tem ferramentas digitais que geram um ambiente de vigilância, de desconfiança. Sempre. Constantemente, se não é sempre, é quase sempre. E a tentação de verificar mensagens, localização da pessoa, redes sociais, ela está sempre presente, ela é aquela pulguinha atrás da orelha, né? Isso cria um ciclo vicioso, que quanto mais se monitora, mais se alimenta a insegurança e por aí vai. Mais inseguro, mais monitora, mais inseguro. Aí vem os casos de infidelidade, de relacionamento abusivo, né? Por exemplo, tem registros digitais que podem fornecer evidências concretas e que permitem à pessoa tomar decisões informadas sobre o seu relacionamento. Eu tô aqui pensando no fim. Eu sei que o meio não se justifica, a princípio. E é isso que eu tô discutindo com vocês. E eu sei que eu vou ouvir muitas opiniões diferentes aqui, e isso aqui é o legal. Vocês vão deixar aqui embaixo pra mim todas as opiniões de vocês, sejam contra ou a favor. Na verdade, eu não sou nem contra nem a favor, eu tô levantando uma bola aqui pra gente discutir, né? E aí existe um dilema ético central nisso tudo. O quanto a descoberta de uma verdade importante para a felicidade, para o bem-estar, para a segurança da pessoa, o quanto essa verdade justifica a violação de privacidade, né? Então vamos aqui ponderar comigo, ó. A invasão de privacidade, mesmo que revele uma verdade importante, pode causar danos permanentes à confiança e à intimidade em relacionamentos futuros. Tanto é que tem gente que diz assim: eu não quero ver, pode deixar o celular do meu lado que eu não quero ver. Tem até uma espécie de medo de ver e abalar a relação que tem com a pessoa, tá? E isso é fato. Você mexendo numa coisa e vendo, abala às vezes para sempre. É um vaso quebrado que você cola, mas aquele nunca mais vai ser o mesmo vaso. 2. O monitoramento digital constante pode ser uma forma de controle de abuso emocional. Então, mesmo quando justificado pela busca da verdade, não é legal. Às vezes você não encontrou nada e continua ali, até encontrar.
E isso é uma coisa muito ruim para o relacionamento. Então isso tudo que eu tô falando vai contra o meu questionamento inicial dos fins justificarem os meios, tá? E a tecnologia pode criar uma ilusão de controle e transparência total, e realmente você busca aquele controle total através de celular, de tablet, de notebook, de localizador, e de transparência, de saber tudo que a pessoa está fazendo. Você acha que isso é saudável? Um casal, uma família, sem privacidade nenhuma, totalmente controlado pelo outro? Não, isso não é saudável, né? Então, como é que a gente pode encontrar esse ponto de equilíbrio entre o uso benéfico da tecnologia, especialmente nos relacionamentos amorosos, e o respeito à privacidade individual? O que é privacidade e o que é invasão de privacidade simplesmente? O que é você pegar a pessoa? O que é infidelidade? O que é deslealdade, né? A transparência que a tecnologia obrigou a gente a ter, né, expõe, por exemplo, o quanto o modelo monogâmico tradicional frequentemente não corresponde à realidade praticada. Isso também é fato. E as redes sociais e aplicativos ampliaram drasticamente o contato com diferentes visões sobre relacionamentos, normalizando discussões sobre modelos alternativos. A própria dinâmica de hiperconectividade, ela propicia, né? Ela torna complexo definir o que é traição. O que é traição? O que é microtraição? O que foi só uma conversa online? O que é uma paquera? O que é um encontro virtual? São tantas vertentes nessa hiperconectividade que fica difícil. O ciúme só aumenta, a insegurança só aumenta, mas a definição do que é traição e do que não é traição é cada vez mais difícil de definir com tantas opções nas nossas conexões, né? E uma coisa importante de se notar é que nas relações não monogâmicas e abertas, você não acha uma solução para esse problema de insegurança e de infidelidade, né? Elas demandam níveis mais altos de comunicação honesta, tá? Então tem que ter um comprometimento com a confiança muito grande. Você pode ter uma relação não monogâmica e continuar querendo espiar celular e continuar querendo descobrir a senha para ver o que o outro tá falando, com quem tá falando, onde, quando, né? Você pode, assim, esse tipo de relação mais aberta, não vou nem falar de não monogamia, mas qualquer relação mais aberta, ela também demanda um estabelecimento claro de limites e de acordos. Se descumprir o acordo, também tá sendo desleal, também tá sendo infiel. E aí você pode descobrir o descumprimento desse acordo abrindo uma tela de celular. Então, assim, nada garante nada. Vamos pensar aqui comigo, a não ser o caráter, a seriedade com que se leva os acordos firmados entre o casal, né? Requer também, essas relações mais abertas, muita maturidade emocional, tá? Porque você continua lidando com o ciúme, com a insegurança e com o amor do outro. E requer também respeito genuíno pela autonomia do outro. Você vai ter que respeitar aquele limite que você combinou. O combinado não sai caro e respeitar o combinado é importante em qualquer tipo de relação. Então, assim, acho que as tecnologias aceleraram essas discussões, mas as pessoas buscam formas diferentes, sempre buscaram formas diferentes, não é hoje, de se relacionar ao longo da história. O que mudou foi a possibilidade de discutir isso mais abertamente, encontrar outros caminhos e compartilhando também com pessoas que pensam como você, tá? O que eu acho, de verdade, é que essas tecnologias e essa hiperconectividade, ela trouxe à tona mais modelos alternativos de relacionamento, né? Foi principalmente a tecnologia expondo as falhas da monogamia tradicional que os outros modelos possíveis vieram à tona. E aí eu digo o seguinte, a gente tem que pensar se mudar, eu tô falando de duas coisas diferentes aqui, né? Eu comecei a falar de fins justificarem os meios e partir para tipos de relacionamentos também por conta, a questão é a mesma, é a insegurança, é o controle, é a possessividade, é a vontade, a curiosidade. Às vezes a mulher ou o homem vão no celular do parceiro ou da parceira para olharem o que ele tá fazendo por mera curiosidade. E também por controle, e também por possessividade, e também por insegurança, por ciúme, etc, etc, etc. E o que eu trouxe à tona a princípio foi o quanto isso traz verdades pra gente importantes também. E aí não é só em relacionamento amoroso, não. Qualquer relacionamento, qualquer relação. Você pode descobrir deslealdades, traições, você pode descobrir o que falam de você, como te consideram em qualquer esfera, através de uma coisa que não é legal, que é olhar sem que a outra pessoa saiba que você tá olhando. Isso é muito triste, mas é a realidade. Você descobre um monte de coisa. Eu encaminhei por essa coisa dos relacionamentos, dos novos modelos de relacionamento, buscando se adequar a essa hiperconectividade. Eu quero terminar dizendo o seguinte, se os fins justificam os meios, eu não tenho certeza. Eu tô trazendo aqui pra vocês. O que eu sei é que muita coisa a gente sabe por conta de entrar na privacidade do outro. E essa privacidade pode mostrar uma deslealdade, pode mostrar uma traição mesmo, né, de todos os níveis. E eu venho trazer também a questão dos relacionamentos, porque
Porque os relacionamentos, na verdade, eles não vão, porque são abertos, abrir mão, assim, por um passe de mágica. Não precisa mais se preocupar com senha, não precisa mais se preocupar em olhar celular, não precisa mais se preocupar em olhar extrato de cartão, em olhar notebook, não precisa mais espiar o WhatsApp web, nada. Estamos num relacionamento aberto. Não é assim. Os relacionamentos, as vertentes, as opções, a monogamia tradicional também geram insegurança, também geram ciúme, geram acordos que, se não forem bem cumpridos, vão gerar discordância, e aí você descobre que o acordo não está sendo bem cumprido aonde? Violando ali a privacidade do outro. Então é um círculo vicioso mesmo, que eu nem desejo pra mim. Eu acho uma coisa muito angustiante isso, de você ter insegurança, de você querer saber o que o outro tá fazendo, de você descobrir coisas que não são bacanas, de você se magoar com o que você descobriu. Então eu só deixo aqui essa pergunta. Vocês acham que descobrir é importante? Né? Pra quem quer descobrir é importante. Mas descobrir de uma forma ilícita é o caminho? Os fins justificam os meios? Fica com vocês essa pergunta. E eu fico por aqui. Até a próxima.